A paz do Senhor, mulheres de Deus. Hoje vou estar falando sobre mais uma mulher citada na Bíblia. E o nome dela é Zípora, uma esposa contestadora, né? Esta filha de Jetro, o sacerdote medianita, é mencionada por causa do seu casamento com Moisés, né? A história de Zípora é só mencionada por causa do casamento dela com Moisés. Quando Faraó planejou matá-lo, ele se retirou para o deserto, passando lá por um tempo pelo local hoje conhecido como Península de Sinai. Encontrou Zípora no caminho das cavernas e acabou saindo à defesa da moça e das suas irmãs contra alguns desordeiros junto a um poço perto da casa delas, né? Jetro ofereceu uma hospitalidade a Moisés e subsequentemente a sua filha em casamento. O primeiro filho de Moisés com Zípora recebeu o nome de Gerson, palavra que tem a sua origem em estrangeira, destacando as posições de Moisés ali. Seu segundo filho foi Eliezer, cujo nome significa Deus é meu socorro, para lembrar que Deus preservou a vida de Moisés. Êxodo 18, 3, 4. Quando Moisés foi confrontado pelo Senhor por causa da desobediência ao deixar de circuncidar o seu filho, lá em Gênesis 17:14, sua vida ficou em perigo. Zípora teve, portanto, de circuncidar o seu filho, talvez Eliezer o segundo, a fim de salvar a vida do seu marido. Lá em Êxodo 4, 24 e 26, ela o fez com evidente. O significado exato desse incidente e de suas palavras tem sido grandemente debatidos. A essa altura, Moisés mandou Zípora e seus filhos para a casa do pai, né, do Jetro, do sogro, né, em Êxodo 18, 2, 3. Muitos meses se passaram até que ele se encontrasse, né, que ela se encontrasse com o marido novamente. A libertação do Egito tinha sido realizada, talvez seja aquelas pragas, tinha sido passado já a época das pragas, e o povo já tinha sido libertado de lá, e Moisés, como líder do seu povo, a levou ao Monte Herode, mantendo a promessa feita por Deus junto à sarça ardente. Podemos ver lá em Êxodo 3:12. Foi então que Jetro a visitou e a família foi reunida outra vez, né? E aqui na palavra a gente só vê essa última vez que Zípora se reuniu com o esposo. Depois disso a gente não vê mais nenhuma passagem sobre ela, né? Não se vê mais. Nessa época eu acredito que ele estava na posição para seguir em direção à terra prometida, Moisés, pois nada se tem mais nada registrado a respeito de Zípora, né? A não ser uma referência feita a uma esposa etíope de Moisés, lá em Números 12:1, né? Confirma tal suposição. Essa outra esposa, ela era cuxita, talvez dávita de um deus egípcio, não sabemos. E muitas traduções de alguns livros que eu estava lendo diz que essa mesma moça cuxita estava falando de Zípora, era a mesma pessoa. Mas eu não vou afirmar aqui, porque na palavra, na Bíblia não tem. Na Bíblia só menciona essa outra mulher, mas não fala que ela era Zípora. Mas, no entanto, aqui, o que eu quero falar é sobre Zípora, né? Uma esposa contestadora. Zípora, ela permanece como uma mulher assim, de decisão. Seu exemplo nos lembra de que uma esposa que resiste à vontade de Deus não apenas coloca em propósitos divinos em perigo, né, a tua vida espiritual, como também em risco a vida da família, a vida espiritual da família. No entanto, as ações rápidas e decisivas dela parecem ter salvado a vida de Moisés. Então é isso que importa. Apesar de tudo que aconteceu, ela foi uma mulher de decisão, a Zípora, aonde a decisão dela rápida de circuncidar o filho salvou a vida do seu esposo, Moisés.
Essa é a história dela. Espero que vocês tenham gostado. E eu pretendo, amadas, terminar até o final do ano de contar todas as histórias das mulheres da Bíblia. Fiquem com Deus. Um beijo no teu coração.